Som. Boa noite a todos. Estando todos os apóstolos dentro da hora regimental, de acordo com o regimento interno dessa Casa de Lei, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão, convido a todos para rezar um Pai Nosso. A ata da sessão anterior disponibilizada, conforme o regimento interno, está em discussão. Ata em votação no sistema. Ata aprovada. Temos aqui um requerimento de uso de palavra por uma município. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Requerimento. Salve Itaré, 27 de outubro de 2025. Senhor presidente, nos termos do artigo 51
do parágrafo 2º e 3º da Lei Orgânica desta Casa de Leis, venho por meio desta escrever-me para fazer o uso da palavra na próxima reunião, que realizar-se no dia 4 de novembro de 2025, às 20 horas. Na oportunidade, pretendo tratar do seguinte assunto: solicitação de veículo para levar alunos para a Faculdade de Avaré. Neste termo, pede deferimento Jucimara Ramalho. Concedo a palavra livre a munícipe por 5 minutos para falar sobre o tema contido no requerimento, informando desde logo que somente poderá ser tratado o tema municipiado no requerimento. Jucimara Ramalho, o senhor pode fazer o uso da palavra?
Peraí. Boa noite a todos. Hoje eu vim aqui para pedir o apoio de cada um de vocês, vereadores, para apoiar a juventude da nossa cidade. Para eles terem uma condição para poder ir fazer a faculdade. Eles estão querendo fazer faculdade, vamos apoiar eles, né? Então, eu conto com o apoio de cada um de vocês. Lá no Barão, já tem a van que leva os alunos. Então, lá já tem a lei. Se aqui não tem a lei, vocês podem colocar a lei. Para poder ajudar a juventude daqui, do Salto. Que tem vários que estão querendo fazer e tem bastante que já estão fazendo. E estão pagando caro, a faculdade fica caro. Então, conto com a ajuda de vocês. Boa noite. Muito obrigada. Algum vereador quer falar sobre o requerimento? Boa noite, presidente. Boa noite a todos os nobres vereadores, pessoal que está aqui presente. Então, em atenção ao requerimento, né, proposto aí pela Jucimara, é uma pauta que eu já levantei um tempo atrás, né, em relação à associação estudantil, né, para a gente poder disponibilizar transportes, né, para o pessoal. Mas, assim, a maior dificuldade que a gente tem hoje dentro do município é a diversificação dos locais onde os alunos estudam, né? Na época da associação estudantil, a gente conseguiu concentrar o número de estudantes para Santo Antônio, na FANORP. E aí a gente pegava ali uns 15 alunos aqui do Salto e complementava com o pessoal de Siqueira, para poder ficar viável, né, o custo da van ou do ônibus, né? Haveria, no caso, essa possibilidade, de repente, de conversar com o Barão e eles aumentarem o tamanho do veículo, né, dependendo da demanda, e o nosso município aqui talvez dá algum apoio, alguma ajuda nesse sentido? Uhum. Certo. Em relação a isso, eu gostaria de deixar, então, uma nota de repúdio aí ao prefeito de Barão de Antonina, né? Até porque eu acho que ele não pode ser individualista a esse ponto. Como todo mundo sabe, Barão de Antonina hoje depende do Salto, né? Utiliza, por exemplo, a PAI, que é uma associação que presta esse serviço às pessoas com deficiência. Então, eu acho que o prefeito de Barão ele deveria rever melhor a atitude dele e entender que a necessidade ela é comum entre os dois municípios, desde que não aumente o gasto para ele, né? No caso, se ele fornece lá alguma ajuda, eu acho que ele poderia estender, sim, os braços para o nosso município, assim como a gente faz para a PAI, assim como a PAI faz, na verdade, né, com Barão de Antonina. Mas, se você puder, por gentileza, passar a relação de alunos desses que estão interessados e daqueles também que já estão estudando, para a gente poder fazer esse levantamento, para a gente analisar a viabilidade de contratar talvez um ônibus, né, para estar levando esse aluno, ou criar alguma coisa que possa, né, que o prefeito, porque assim, a gente como vereador, a gente não tem o poder de criar essa despesa, essa obrigação, né? Como foi dito aqui, a sugestão seria criar uma lei, essa lei ela teria que partir do executivo. Mas a gente pode estar cobrando junto ao prefeito para que ele reserve uma parte do orçamento para poder estar ajudando. Claro que vai depender da demanda, da viabilidade e do número de alunos, né? E como é muito diversificado também, né? A gente tem alunos em Venceslau Braz, Siqueira Campos, Jacarezinho, Ourinhos. Pode ser que esses alunos que estudam em outras cidades também falem, eu tenho direito. Então a gente precisa fazer alguma coisa que atenda todos os alunos que estão cursando ensino superior. Mas, a princípio, seria isso, presidente. Agradeço a demanda aí. Uma parte para mim, vereador Lucas, que daí nós... Certeza, vereador. Só uma pergunta, quantos alunos é? Mas todos eles estudam só para cá, para o estado de São Paulo, em Avaré. Também presto esse repúdio aí ao prefeito do Barão, porque como nós estamos de porta aberta aqui com a PAI,
para receber as crianças dele de lá, ele também podia colaborar com nós aqui também, né? Ele podia sim colaborar, fazer uma... Porque a prefeitura não é para ter fins lucrativos, é para prestar a ajuda. E o caso dele, vereador, inclusive os trabalhadores, né, que o pessoal de Barão que trabalha na Protorque, eles utilizam o transporte Salto Tararé, ou seja, não é só a PAI, né, o nosso município tem prestado um serviço, mas então, é outro estado, né, mas ele tem que ver o bem comum, né, não vai aumentar custo para ele, se for o caso, né, montar uma associação estudantil lá, o nosso município pode dar uma contrapartida também, alguma ajuda de custo para poder aliviar um pouco esse encargo. Mas a atitude dele é muito, né, só está preocupado com o município dele, desumano, vamos dizer assim. Exatamente. Inclusive, eu vi uma conversa de que na época que ele estudava, o prefeito Rodrigo, né, ele utilizava o transporte escolar do nosso município aqui, o transporte universitário do nosso município, ele ia com o ônibus do Salto, né, vereador? Como o vereador Lucas falou, no ano 2002, 2001, 2002, naquele mandato do Selmo, eu puxava a faculdade, eu puxei a faculdade, eu acho que o Rodrigão, ele ia no ônibus um pouco antes, eu acho que no mandato do Zé Aldair, se não me engano, mas eu puxei a faculdade, na época, muitos professores que hoje atuam no Barão, inclusive tem um policial lá que teve uma academia aqui, o Hudson, né, o Rudinho, né? Eu fazia faculdade de Educação Física na época. E o pessoal do Salto, eles iam, eu puxava a faculdade, ele ia junto. Então o Salto toda a vida ajudou a moçada de lá. E eu creio que na época, eu acho que tinha um valor simbólico. Então acho que tinha que ser revisto isso aí. Obrigado pela parte. Eu até e pode acho contar também... com nós, Mara, nós vamos estar sempre cobrando e vamos ver o que o Cloreci resolve nessa questão, beleza? Eu até acho também, vereadores, eu até acho que, se for o caso, podemos até reunir aí uma equipe de vereadores, se for preciso, para ir lá conversar com ele, para sentir na pele dele o que ele vai responder, né, vereador Lucas? Mané? E nós podemos ir lá sim, mas eu, se eu não me engano, no primeiro mandato do prefeito Paulinho, foi criada uma lei aqui, inclusive o Matheus era o presidente da associação, não era, Matheus? Na verdade, acho que não da associação estudantil, foi do transporte do pessoal da Protorque, né? Mas da associação estudantil eu era presidente, foi passada uma lei, o município, na época, ele deu uma subvenção de R$10 mil para a associação, para dar o pontapé inicial. Com isso, com esse valor, a gente conseguiu fretar o primeiro mês, né, do transporte escolar, e nos meses subsequentes, as próprias mensalidades do aluno ali custeavam o valor do transporte. Eu acho que na época a gente pagava algo em torno de uns 5, 6 mil ali para o polaco levar até Santo Antônio da Platina. E aí a gente complementava o valor da mensalidade com os alunos de Siqueira Campos. Então talvez seria esse o caso, como a gente não tem um ônibus cheio aqui dentro do município do Salto, né, tentar complementar com os alunos de Barão, com os alunos de Itaporanga, que também vão para esse destino, né, claro, se houver viabilidade. Ou ver quem está prestando esse serviço para eles e ver se eles têm interesse de partir daqui do Salto, né? Porque fica... A van. Não, é caro. Transporte universitário. De todo caso, nós, vereadores, vamos fazer todo o empenho para ajudar. Vamos. No que depender de mim aí, ajudar acredito que todos nós aqui, a gente vai se empenhar para... estudar, né, vereador Jorge? Com toda certeza. Da minha parte, nós vamos fazer de tudo para ajudar. Obrigado da parte. Agradeço. Então, uma boa noite. Vamos sair. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos vocês aqui presentes. Então, também eu gostaria de cumprimentar a palavra dos vereadores aqui e dizer também que teve uma mãe, Ismara, mãe de uma aluna, né, até mandou mensagem para mim, foi anteontem. Falei para ela, né, que conversar com os nobres companheiros vereadores, né, prefeito, e o que tiver, que nem os companheiros falaram, e o que tiver ao alcance nosso, tá, para poder ajudar a juventude aí, né,
pode contar com a gente, tá bom? Então, Jucimara Ramalho, se depender dessa casa de lei aqui, nós estamos à disposição para ajudar. Depender do prefeito mandar alguma coisa para nós aprovar, estamos à disposição para ajudar. Qualquer órgão estudantil que precisar da nossa parte, a Câmara vai ajudar, beleza? Passamos ao expediente da sessão. Temos aqui um projeto de lei do Poder Executivo Municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de Lei 62/2025. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no orçamento vigente de 2025 do município de Salto de Itaré e da outras providências. A Câmara Municipal de Salto de Itaré, Estado do Paraná, aprova e eu, Cleodici José de Oliveira, sanciona a presente lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito adicional por excesso de arrecadação no orçamento vigente de 2025, no valor de R$ 623.500, para atender o programa de trabalho a seguir especificado. Manutenção de administração municipal, R$ 600 mil. Aquisição de imóvel. Aquisição de imóvel, R$ 600 mil. Manutenção de fundo de pessoas com deficiência, R$ 5 mil. Outros serviços de terceiras, pessoa jurídica, R$ 100. Equipamento de material permanente, R$ 18.400. Artigo 2º, com o recurso para abertura de crédito previsto no artigo anterior, fica o Executivo autorizado a utilizar-se do previsto no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, e operação de crédito previsto no inciso 4º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, artigo 3º, as despesas decorrentes do presente lei correrão por conta de dotação constante no orçamento vigente de suplementar se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoga-se a disposição em contrário, Prefeitura Municipal de Salto de Itaré, 28 de outubro de 2025. Cleodici José de Oliveira, Prefeito Municipal. Coloco em primeira discussão os projetos de lei do Poder Executivo, 63/2025. Projeto em discussão. 63. Projeto 62. Então, senhor presidente, aos nobres colegas, esse projeto é um projeto muito bom. Já faz algum tempo que o município necessitava disso, porque vai comprar, só para o pessoal que está aqui, está vendo nós em casa aí, já está praticamente comprado 2 alqueires de terra, logo depois das casinhas populares, para que o município possa implementar mais casa popular, barracão industrial, enfim, um parque industrial. É muito importante esse projeto e veio em boa hora. Só isso. Obrigado. Não havendo vereador inscrito, declaro encerrada a primeira discussão. Considerado que as comissões permanentes apresentaram os pareceres favoráveis ao projeto de lei do Executivo 53, 53 e 62, coloco em segunda discussão a redação final, os projetos de lei do Poder Executivo 56 e 62. Projeto em discussão. Esta presidência, de ofício, vai retirar de pauta o projeto de lei do Executivo 53/2025 para algumas adequações, que será pautado na próxima sessão ordinária. Passamos à ordem do dia.
Coloco em votação no sistema o projeto de lei executivo, projeto municipal 56/2025, altera a disposição da lei municipal 61 de 2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Salto de Itaré, Paraná, para ajustar nomenclatura e cargo horário do cargo psicólogo, criar cargo correlato. Projeto em votação. Projeto aprovado. Coloco em votação no sistema o projeto de lei do Poder Executivo Municipal, projeto de lei 062/2025, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no orçamento vigente 2025 do município de Salto de Itaré, de outras providências. Projeto aprovado. Passamos a palavra livre. Antes de passar a palavra livre aos nobres vereadores, convido o secretário de obra para prestar esclarecimento esta Casa de Lei, Murilo Domiciano. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, quem está assistindo de casa. Primeiro eu quero começar com um agradecimento a essa Casa de Leis, da criação, por acreditar no cargo da Secretaria de Obras. Ela veio para votação e todos vocês acreditaram que essa secretaria é fundamental para o município e os frutos já vão começar a ser colhidos. E eu estou aqui para prestar todos os esclarecimentos referentes à licitação e obra da Escola Ilda. Então, Murilo, os vereadores querem tirar algum esclarecimento do senhor aí, que o senhor trabalhava de engenheiro na época da escola lá, não sei nem o nome que foi dado daquela escola lá. Escola Ilda. Ilda, então, a escola lá embaixo que, para nós chegam aos comentários dessa Casa de Lei, nós vereadores da rua, que sempre estão andando aí, que a escola lá foi pagada uma empresa que fez licitação, ganhou licitação, mas só que agora, no momento, a empresa que faliu. Então, o senhor era o engenheiro, os vereadores querem fazer algumas perguntas para o senhor aí. Deixa a palavra livre aos novos vereadores que quiser fazer a pergunta. Vereador Lucas. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a presença ilustre, né, hoje do nosso secretário de Obras e Urbanismo. Eu praticamente vi o Murilo crescer lá dentro da prefeitura, né, ele entrou como estagiário, depois, né, prestou um processo seletivo para o cargo de engenheiro, logo em seguida exerceu a função de chefe de gabinete e hoje secretário. Parabéns aí pela nomeação. Acredito que o cargo é essencial para o município, né? Desde a época que o Edson, né, o nosso mentor, vamos dizer assim, né, passou muito conhecimento para a gente lá dentro daquele, né, no ambiente ali de trabalho.
exercia as suas funções lá dentro. Acredito que desde aquela época já havia essa necessidade, né, do município ter uma secretaria de obras. Murilo, em relação a essa questão da escola, a dúvida basicamente assim, como o presidente mencionou, né, falam que é uma empresa fachada, né, que ganhou a licitação, mas a gente que participa de licitação, eu fui pregoeiro no município, né, por um tempo, logo no início do mandato do Paulinho, e eu sei que para contratação de serviço de obra, a empresa tem que ter um acervo técnico, ou seja, ela já tinha que ter prestado algum serviço antes. Houve essa apresentação ali no momento do credenciamento da empresa, desse acervo técnico, como que foi? Se os vereadores me permitirem, eu posso fazer um apanhado geral da situação, de tudo, e depois eu tirar as dúvidas de todo mundo. Eu posso começar. Lucas, no momento da licitação, que ocorreu no dia 12 de dezembro de 2023, a empresa em questão, ela apresentou o acervo técnico, inclusive ela executou outras obras parecidas de escola, ela apresentou capacidade financeira, a documentação completa para a licitação, ela apresentou, tinha mais uma empresa concorrendo também, e ela foi a ganhadora do certame. Se vocês permitirem, eu posso ir explicando daí. O valor do convênio que o município tem com o FNDE é um recurso federal dessa escola. O valor foi de R$ 2.202.000. A empresa venceu o certame do valor de R$ 1.841.000 e teve um acréscimo de R$ 176.000 do muro do cercamento, totalizando R$ 2.018.000, que ficou a proposta da empresa. O início das obras como foi no final de ano, o início das obras aconteceu em 2024, no mês de abril de 2024. E essas obras funcionam da seguinte forma: a empresa vem, executa, e como a gente é de um convênio, a gente tem que prestar conta para esse convênio. Então a empresa executou essa primeira etapa de serviço, se não me engano foi 15% na época. Murilo, só uma partezinha. Me repete para mim o valor aí, que não tinha um papel para mim anotar aqui, que agora que chegou. O valor do convênio ou o valor total da... O valor do convênio. R$ 2.202.000. Tá, e o valor total? O valor total da obra foi da implementação, a obra foi R$ 1.841.895,68 e teve um acréscimo de R$ 176.603,80 do muro de cercamento. Quanto que é o acréscimo? R$ 176.603,80, dando um total de R$ 2.018.499,48. Aí o FNDE, a gente comprovou a medição, eles fizeram a medição, a gente mandou, ele repassou no dia 13/6/2024 R$330.000 para o município. A empresa tinha executado 308.000, que foi o que foi pago na época, e depois, posterior, ela executou mais um pouco de serviço e foi pago 11.840. Aí, no mês 10 de 2024, como já deu o excedente desses 15% que eles mandaram, a gente solicitou mais um acréscimo. Eles vão mandando por fatias. Depois eles mandaram mais R$200.000 no mês 10, como eu falei, de 2024. Aí no mês 11 a gente pagou a quantia de R$180.000 e no mês 12 a gente pagou o resto que tinha lá, que era R$12.580. Aí nesse... Tal de quanto que foi passado? Que foi pago para a empresa? R$513.000. 513 redondo. E tem esse valor aproximado. Tá. Aí, como teve a virada de ano, recurso federal, ele é bem semelhante com o daqui. Vocês têm que votar o orçamento, o recurso federal, eles também votam o orçamento. E por um impasse do governo, eles foram votar esse orçamento só no mês 5. Então, saiu a paralisação da obra, porque a empresa tinha
esse recurso e o FNDE não passou para o município. Então, a empresa parou essa obra até receber. A gente fez o termo de paralisação de obra, até ser votado. E daí, no dia 5/5 de 2025, a gente conseguiu, foi votado lá, a gente conseguiu que o FNDE mandasse mais R$505 mil para o município fazer as medições. Só que nesse meio tempo, a empresa ela não cumpriu com os seus acordos trabalhistas e ela fez para instalar a laje, ela alocou escoras, alocou várias escolas, porque lá é bem grande a escola. Então, ela alocou, e daí até vocês fizeram uma força-tarefa para a gente aqui, para aprovar essa dotação orçamentária, para a gente conseguir pagar o que a empresa já tinha executado. Só que, nesse meio prazo, os funcionários da empresa que saíram, eles entraram com uma ação judicial, no valor de R$108.798,69. Então, a empresa ela recebeu o valor que ela tinha executado, subtraindo esse valor, porque uma decisão judicial já pediu para que se tirasse esse valor para se resguardasse. Daí, hoje em dia, essa decisão judicial, o advogado do município está aguardando a decisão para ver como que faz, porque tivemos ônus, o município teve ônus também, porque o município vai ter que fazer uma nova contratação. Aí, dessa segunda remessa, a empresa Desse último que foi pedido, e 500 e pouco, todo daí não veio. Então, veio 506 mil. A empresa, ela tinha executado R$301 mil. Só que daí, como teve esse pedido para reter os 108 mil, então a empresa recebeu 192.404. E o restante? O restante está retido. O restante está retido na conta da prefeitura, até decisão judicial. Não criou perna. Não. Tanto que, só que esse dinheiro ele não fica vinculado direto numa conta do município, é uma conta do governo que o município pede o desbloqueio na hora do pagamento, mediante a nota fiscal e empenho. Aí, posterior a isso, a gente cobrou a empresa de voltar, que a empresa falou para a gente que tinha intenção de voltar. Notificamos a empresa 1, 2, 3 vezes, não obtivemos resposta. Aí fizemos o rompimento do contrato com a empresa. A gente vem fazendo um estudo para ver qual foi o impacto no município. A gente conseguiu chegar de algo próximo. Para vocês terem uma noção, a empresa ela executou 35% do serviço e resta 65% do serviço a ser executado. O valor residual do convênio, daqueles 2 milhões e 200 que eu falei no começo, ele tem só 1.469.263,90. Esse dinheiro não está todo já liberado para a prefeitura. Tem a parte que está lá com o FNDE. O FNDE liberou 45% só até agora da escola. No caso, tem 10% de sobra, mais o retido, para caso precise pagar a conta dos funcionários. Hoje a gente fez o levantamento de quanto ficaria para a gente finalizar essa obra. Ela fica R$ 1.783.179,15, dando uma diferença de R$ 422.733,92. Por quê? A gente usa como base a tabela SINAP e ela tem seus reajustes anuais. Então, essa licitação que ela foi em 2023, mas o orçamento dela é lá do começo de 2023. Então, essa SINAP ela vai se reajustando. Então, a gente reajusta tudo a valor de mercado. Então, está dando essa diferença. Se o juiz entender que esse valor é do município, esses R$ 108 mil, e pode cobrir as despesas, vai ficar uma diferença de R$ 313.947 para o município, mas a gente vai aguardar a decisão judicial. E vocês vão me perguntar qual que é o próximo passo agora, né? O próximo passo é o que a gente está fazendo, o levantamento de campo, dados, vendo o que se aproveita, teve algum serviço que ela fez que vai ter que ter trabalho porque vai. Por exemplo, o serviço da laje, alguém pode até, às vezes, perguntar para a gente por que estava
colocada, instalada a laje lá e teve que ser retirada, porque as escoras elas eram alugadas. E por uma decisão judicial, o município teve que devolver, mesmo não sendo do município, mesmo sendo a empresa que colocou essas lajes, essas escoras, o município teve que devolver. Então a gente retirou, a empresa que tem as escoras por lá, tiraram as lajes, aquela estrutura pré-fabricada, guardaram certinho. Então a gente tem que ver também o que vai reaproveitar disso, mas a gente está com o estudo bem avançado. Esse valor que eu passei, ele é bem próximo do que a gente vai usar. Aí tem a gente entrou em contato com a FNDE, a FNDE falou que para a gente já está montando, mandar todas as notas fiscais, fotos, medições, justificar, para daí eles liberarem a gente para abrir uma licitação nova. Se alguém tiver alguma pergunta. Tem como pedir um aditivo para completar esse valor? Eu perguntei também, perante o ainda ficou 300 e pouco. Se o juiz liberar o 100 e pouco, ainda fica 300 e pouco, né? Se o juiz liberar o 100 e pouco para o município, ainda fica 313 mil. E esse dá para fazer um aditivo com o governo? Com o FNDE, eles falaram que não aguenta, né? não tem essa possibilidade. Ou tem uma possibilidade que eu já conversei com o prefeito, que é uma emenda especial. Que a emenda especial ela pode ser aplicada nessa área. Eu conversei com os assessores dos deputados que têm convênio com o prefeito e eles me passaram isso. Aí a gente, terminando esse levantamento, vamos marcar uma ida para Brasília para ver se a gente consegue um apoio. E também tem a possibilidade de esse valor na licitação diminuir também, né? Porque esse é o valor cheio, as empresas podem chegar na hora da licitação e dar desconto. Ô Murilo, sempre foi uma dúvida minha na questão se foi feito um planejamento certo para o local que foi construído aquela obra. Porque aqui todo mundo sabe que ali é uma área alagada e sobre a distância que é do rio. Eu acredito que não foi o local mais adequado para uma construção de uma escola. Foi feito um planejamento em cima disso? Ô Hélio, tem um planejamento que ele não depende só do município. Quando é um recurso, como a gente fala, um recurso federal, é um recurso que ele depende de diversas aprovações. Ele é aprovado aqui, o projeto é aprovado no âmbito municipal, ele é aprovado no âmbito federal, passa por um especialista do governo do estado e depois um para corrigir se não tem nenhum erro. Então a gente aplicou de acordo com todas as normas que o FNDE, que é quem está fornecendo o recurso para o município, autorizou. A gente tem toda essa autorização, tanto que os repasses estavam sendo feitos, a não ser quando deu o problema no orçamento deles. Então, não é uma obra que o município fala assim, não, eu vou fazer aqui, eu vou escolher. Não, não é só do jeito do município. Como envolve recurso federal, então tem diversas aprovações no processo. Não, mas eu digo na questão de a hora que estiver pronto a escola. Não tem perigo da parte alagada porque ali durante a parte seca, durante o período de seca, realmente ainda tem água. E ficou aquele tanque do lado ali, sabe? Então, para onde tem criança, você sabe, né? As crianças não têm noção de perigo, essas coisas. Então, acredito que não seria um local muito apropriado para a construção, por causa mesmo assim ali, é um local um pouco fora da cidade, onde o acompanhamento, que a maioria das crianças aqui, elas vão sozinhas para a escola, né? Então é um local que ficou um pouco afastado, na verdade. Então eu não sou muito de acordo. E outra, na questão da segurança ali, porque ela ficou dentro do buraco, lá bem dizer, né? Então, se vem um carro desgovernado na parte de cima, nas ruas que descem, se acontecer qualquer coisa, cai dentro da escola, cai em cima da escola. Então, ficou um local ali que não agrada muito. Ô Hélio, mas se a gente for ver bem, as escolas elas têm que atender diversas regiões. As escolas não podem ser todas centralizadas.
Elas têm que ter o regional para a gente fazer um estudo. A gente tem a PAI do lado, bem de frente praticamente. Então, vai de uma percepção. Então, a gente já tem um respaldo que tem uma PAI. A questão do lago. O lago que a gente começou, a gente, no período eleitoral, teve uma denúncia para o IAT. Já pode ser que surja alguma pergunta dessa, já vou até responder. Que lá seria uma nascente. O IAT veio e fez um estudo, lá não é uma nascente, lá é um veio hídrico. Lá não, a água não brota do fundo da terra, ela é um veio que, pode ver, ela quando está o tempo mais seco, ela dá uma baixada, quando chove ela sobe. Então a gente já tem uma proposta lá, já fizemos um pedido para Itaipu, para a gente implementar um lago lá. Eu acredito que a tua preocupação, ela tem fundamento sim, o lago tem que ser fechado, ela tem que ser fechado o lago para caminhada, como também algumas cidades de maior porte têm lago, e alguns são fechados, alguns não, mas é uma preocupação real, mas não é alguma coisa que vai, que impedisse a escola de acontecer. Se permite me complementar também, né? Eu estava, nessa fase de estudo, eu estava ainda na prefeitura, né? A outra dificuldade é que o município não tem terreno. Hoje a gente acabou de aprovar um orçamento de 600 mil para o município comprar um terreno na beira da pista ali, mas a maior dificuldade hoje em Salto Tararé é a falta de espaço. A cidade cresce, o município precisa fazer esses investimentos de tempo em tempo, e em breve a gente vai ter uma nova demanda, um novo cemitério, né? Todo mundo está vendo a situação do nosso cemitério, o município não tem terreno, então é necessário fazer esse planejamento. E aí eu gostaria até de, né, aproveitar a oportunidade também para a gente já começar a discutir essa expansão do município ano que vem, que a gente vai rever o plano diretor, para ver quais são as áreas de interesse que o município tem para adquirir dentro do município e, se necessário for, desapropriar. Porque tem muito terreno grande aí abandonado, ninguém loteia, a cidade fica aí com esses espaços aí criando mato. Então o município precisa tomar uma providência. Se for o caso, desapropria e constrói, né, escola. A gente realmente, Hélio, tinha terrenos mais dentro do município aí apropriados para a execução dessa escola, mas não era nosso, não era do município, era de particulares, né? E assim, eu acho que está na hora da gente implementar uma política urbanística aqui dentro do município mais severa, né, em relação a essa questão dos terrenos aí. Mas, a princípio, né, seria só isso. À vontade, vereador Carmo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Murilo, só para tirar uma dúvida, você falou que falta 350? 422. Se a determinação judicial dizer que o valor de 108 mil ficar congelado e o município puder reter e ele usar, fica 313 mil. 313 mil, mas daí isso aí é da esfera federal ou estadual? Você falou que o deputado tem que ter convênio com o município? Federal. Não, eu consultei os assessores dos deputados federais, que geralmente eu tenho mais acesso, para perguntar, para ver como que funciona. Até o assessor do deputado que indicou a escola, perguntei para ele como dá para fazer, ele falou que o FNDL não consegue complementar, mas tem essa possibilidade. Daí eu falei, mas o especial? Ele falou, tem essa possibilidade. Então, mas no caso, essa emenda 313 mil que falta, tem que ser uma emenda livre, no caso? A especial, hoje em dia, ela não é livre. Ela já vem com destino, mas ela pode ser uma especial ao destino da educação. Tudo bem. Doutor, depois o senhor conseguir fazer um requerimento aqui para a gente, para o deputado Geraldo Mendes, faça em nome dos 9 vereadores, por favor, que vão estar levando até ele, se ele conseguir ajudar a gente. Deputado, toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Faça favor, Laís, depois, se você conseguir fazer esse pedido em nome do deputado Geraldo Mendes, em nome de todos, se todos concederem aqui, eu fico agradecido. Obrigado, vereador, obrigado pela explicação. Primeiramente, Murilo, obrigado por você ter vindo. As dúvidas eu acho que já foi esclarecida, o Mário fez algumas perguntas, o Lucas. Eu fui um que cobrei bastante essa vinda sua aqui, porque o vereador, assim, eu particularmente,
A gente está na saúde, dia a dia você está indo para a vila. E esses dias eu fui levar um paciente lá próximo lá e uma cidadã, com todo o direito que ela tem, ela cobrou. E eles cobram na paulada, não tem meio termo. Eles falam, ela chegou a falar para mim, já levaram o dinheiro da escola, deixou só a carcaça. Então a gente ouve essas coisas, e não é uma vez. Eu acho que todos os vereadores já devem ter escutado isso. Falam em milhões. Já pegaram o dinheiro da escola, agora está lá. Então eu cobrei bastante. Obrigado por ter vindo. O esclarecimento, eu acho que todo aqui está satisfeito. Foi muito bom você ter vindo aqui. Pelo menos a gente sabe que amanhã eu posso responder para alguém que às vezes não está vendo a gente em casa, às vezes não acompanha, né, a sessão. Eu posso responder a que altura que está. Porque até então, Murilo, a gente estava para o escuro. Entendeu? A gente não sabe o que falar para a população. A gente tem aquela dúvida, será que o povo tem razão? Será que levaram o dinheiro embora? Então, muito obrigado pela tua vinda aqui. Foi de grande valia para essa Casa de Leis. E estou à disposição. Precisar de mim, estamos aí. Beleza? Obrigado, amigo. Boa noite, Murilo. Boa noite. Agradecer aqui a presença tua, parabenizar pelo teu trabalho na secretaria lá. Obrigado. Que sempre, né, estão mandando mensagem para você e cobrando, e sempre você responde, né? Se consegue, né, resolver, mas se não consegue também, pelo menos dá uma satisfação, né? Isso já é muito importante, né? E assim, Murilo, você já explicou, né, os nobres companheiros aqui, né, já fizeram várias perguntas, mas assim, Murilo, você tem mais ou menos uma noção de quanto tempo vai para tentar resolver essa parte burocrática aí? E se for o caso, né, fazer uma nova licitação, mais ou menos assim, uma noção de prazo, você não tem, pá? Vanderlan, agradeço as palavras do Mané, muito obrigado. Eu sempre procuro atender todo mundo e coloco à disposição de todo mundo aqui. Para mim não ter horário, a hora que tiver qualquer dúvida, se tiver com alguém do lado, pode me ligar. Se tiver qualquer outra dúvida, estou à disposição. E é uma pergunta um pouco complicada, Vanderlan, eu dar um prazo para você, porque a gente depende do FNDE e depende de recurso. Depende essa questão do recurso, se todo mundo conseguir unir força e a gente conseguir sanar essa situação, eu acredito que a gente consiga adiantar. Nós estamos com uma grande demanda de projetos lá também. A gente tem uma demanda bem puxada, mas é uma obra que a gente não pode deixar o tempo passar. Então a gente vai fazer todo o esforço para que ela saia o quanto antes. Só que a gente tem que lembrar que tem o prazo, igual eu falei, tem o prazo do recurso, tem prazo licitatório de novo, que licitação demora. A gente até marquei aqui, a licitação foi em 12 de dezembro de 2023. A gente conseguiu a aprovação 1º de abril de 2024 para iniciar a obra. Foram alguns meses, então a gente está se esforçando, está se empenhando. Também tem essas outras questões dos processos judiciais que a empresa que prestava serviço tem também. Mas eu já solicitei a uma empresa que faz a gestão de convênios, nossa também com o FNDE, a documentação, igual eu falei para vocês, que necessária, eles já passaram. Eu acredito que no máximo uma semana a gente já consiga mandar para eles, e daí, se eles autorizarem, a gente vai ficar aguardando a questão do orçamento. Sim. Ver se a prefeitura consegue cobrir isso, porque pode ser que tenha uma empresa que vá dar desconto. Geralmente tem desconto de obra. Tem 10%, tem 5%. Então a gente tem que fazer um estudo no impacto orçamentário também, conversar com a contabilidade. Meu presidente, o senhor me permite eu só fugir um pouquinho só uma pergunta, Murilo, rapidinho, assim. Sei que já faz hora que nós estamos. Isso é fora do... Né, mas como um exemplo, igual o vereador Zanildo falou aqui, né, estamos na área da saúde, muito cobrado. Assim, Murilo, só um resuminho rapidinho. E a respeito do projeto ali, da reforma do hospital, assim, Murilo, só de vez em quando tem uma pergunta, a gente fica meio sem poder responder. Boa só pergunta, isso. Só. Boa pergunta. A questão do projeto do hospital, hoje, a gente depende da vigilância sanitária. Lá a gente protocolou o projeto do hospital como ele está hoje, fez todos os levantamentos e entendendo que vai precisar mudança.
Só que a vigilância ela pede 90 dias para aprovação ou para pedir para ajustar alguma coisa num hospital. Uma obra desse tamanho e hospital ela é bem complicado, porque a vigilância ela não entende um hospital pequeno para um tipo de atendimento e de um hospital grande cirúrgico. Tudo é hospital. Então a gente vai se enquadrar todos na mesma lei. Mas a gente já fez o projeto, já encaminhou. Já tem o recurso do Diego Garcia destinado nessa primeira etapa. O Diego Garcia se disponibilizou de ajudar em 2 etapas. A gente fez o plano de trabalho já desse recurso, que a primeira etapa é R$500 mil. E a gente, tendo mais alguma novidade, a gente vai passando. Quero agradecer você, Murilo, pelo convite. O senhor veio aqui dar essa explicação para a população, para nós dessa Casa de Leis também. Agradeço, volte sempre, se o senhor puder, está convidado para assistir a sessão e vir falar das novidades para a população. Muito obrigado, Deus abençoe a tua presença. Eu que agradeço pelo espaço e pelas palavras de todo mundo aí. Obrigado. Deixo a palavra livre aos 9 vereadores. Vereador Carlos Eduardo da Silva. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez, nobres colegas vereadores. Também agradecer a presença de todos os funcionários, doutor Marco, Laís, o Wesley, Celcinho, Cristina. Também quero parabenizar, Murilo, você pelo seu trabalho. Tuas palavras aqui foram bem faladas. Você é um cara que dá muita atenção para a gente. Também aqui quero falar desse agradecimento também, você faz parte disso, né? A gente é uma equipe. Quero agradecer aqui o deputado Gilberto Ribeiro. A gente sabe que as emendas é complicada, faz mais ou menos em torno de 7 a 8 meses que eu, o vereador Jorge, né, pedimos um carro lá para ele, que foi destinado para a saúde, que vai ser para o atendimento das nossas crianças autistas. A gente sabe que até estive conversando, né, com o Fábio, que faz o transporte das crianças. Eu estou indo mais ou menos de 3 a 4 vezes para Siqueira Campos, né, que não é só as crianças, tem um acompanhante. Às vezes tem 3, 4, daí tem 3 acompanhantes, e tava ficando difícil. Então, já está na conta, né, os R$100 mil para fazer a compra. Agora só precisa da contrapartida do prefeito, né? Então, quero agradecer aqui ao deputado, né, pelo comprometimento que ele teve com o município, através de mim e do vereador Jorge, né? Quero fazer o agradecimento, né? Que vai ser de grande valia. E parabenizar você mais uma vez, né? Que você sempre a gente está ligando, incomodando, você às vezes está até na academia ali, a gente está incomodando. Isso que é diferente. Muitas vezes eu até liguei para o prefeito, 4, 5 vezes não atendeu gente. E você atende a gente. Então, você está de parabéns. E também quero deixar aqui os nobres colegas, que semana fui cobrado, né, sobre o nosso esporte, para a gente sentar, para a gente conversar, né, com o nosso secretário, também, que é uma pessoa boa, o Milá, está tendo muita reclamação, né, para a gente sentar, tentar organizar, porque a gente não pode deixar, tipo assim, o nosso esporte ficar de lado, sempre focar no esporte, porque a gente sabe que daqui teve muito jogador, não é da minha época, né, do Gerbala, do Cabeção, do Teco, né, do próprio Toriba. Então, para a gente conversar com o pessoal, que é o pessoal que, você sabe que hoje é difícil, muitas das vezes o cara abastece o carro do bolso dele para ele jogar bola, porque ele quer praticar um esporte. Então, vamos sentar aqui, os vereadores, o prefeito, a comissão de esporte, para ver se precisa arrumar mais um para ajudar. Às vezes não está dando conta também, que a gente sabe que é complicado. Do mais, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês está assistindo. E também não poderia deixar de esquecer de falar do requerimento da nossa companheira Mara, né, que ela fez aqui. A gente sabe que é difícil, né? Hoje não é fácil você pagar R$500, R$600 por mês para você sair, para estudar, que a gente sabe que o estudo é o futuro de cada um. Está aqui o nosso doutor Lucas, né, que sofreu muito, teve o pai batalhador, que batalhou para ele estar aqui hoje, né? O Murilo, o próprio vereador Zenildo, que muitas vezes levava o filho ali em Barão, Taporanga, para pegar o ônibus, né? Que hoje é um engenheiro e é muito orgulho, muito valioso. E também queria deixar bem colocado também que não é só essa parte dos alunos, também é uma
uma demanda que vem há muitos anos atrás, né, da época que a gente nem aqui nessa casa de lei não estava, que é o pessoal da Protorque, que a gente sabe que é difícil, mas a gente tem que tentar achar um meio, que seja 50, 70, 80, 200, 100 reais, porque também é complicado para eles 300 reais por mês. A gente sabe, a pessoa levantar às 6 horas da manhã, às vezes 150 reais dá para ele pagar uma água, dá para ele pagar uma luz. Então, para a gente sentar e tentar rever também essa parte do transporte. A gente sabe que é difícil, mas estamos aqui para somar. Somos bem pagos para isso, estamos aqui para fazer a cobrança. Pode estar cedido. Está cedido. Então, em relação, já que o senhor tocou no assunto, né, em relação ao transporte da Protorque, R$300 hoje, a previsão é que para o próximo ano já vá para 350, e a maior dificuldade hoje é que um casal de trabalhadores, né, que vai para a Siqueira Campos através do transporte, né, vai gastar R$700 para ir até lá, já está ficando inviável, né, ele morar no Salto. Então isso faz com que essas pessoas se mudem para a Siqueira Campos e a população do Salto vai diminuindo cada vez mais. Então assim, o município precisa urgentemente rever uma política para poder beneficiar esses trabalhadores. Já tem associação vigente, tá? A associação está ativa. Teve uma recomendação administrativa da doutora Kelly, na época que eu trabalhava lá na prefeitura, onde ela proíbe o município do próprio município ceder essa ajuda, mas ele pode fazer uma subvenção através da associação para poder beneficiar esses trabalhadores. A maior dificuldade da associação, vereador, seria essa questão daqueles que trabalham à noite, né? Que daí não vai de ônibus, vão de carro próprio, né? Então teria que ver. Mas eu acho que pelo menos inicialmente aí uma ajuda de custo de R$100, eu acho que não pesaria tanto para o município. O nosso orçamento, a gente está aqui com a lei orçamentária, previsão de orçamento para o próximo ano de R$42 milhões. Eu acredito que dá para realocar aí algum valor para poder atender esses trabalhadores que são de grande importância. Paralelamente a isso, né, junto ao deputado Diego Garcia, a gente fez a solicitação dos ônibus, né, Vanderlan? Foi feito o protocolo de uma ambulância e aí eu já aproveitei também, mandei lá pedido de ônibus, né? Então, se eventualmente acabar vindo algum transporte, a gente pode estar organizando também para a própria associação, né, estar levando esse pessoal. Porque que você nem falou, vereador, tem 2 pessoas, R$700, é difícil. Aqui ninguém quer levar o mérito, né? Quer que o funcionário leve o mérito, porque a gente sabe que é complicado, que é difícil. Eu tenho meu pai há 56 anos, trabalho na roça, e a gente sabe que essa vida não é fácil, a vida de roça. Então a gente sabe o sacrifício do povo, o povo reclama, conversa com a gente, só que a gente tem que dar o início. Que seja 50, 60, 70, que nem eu falei, 200, como o município conseguir, a gente tem que dar o primeiro passo, porque isso aí faz... A lei é de 2008, 9, 10. Então a gente sabe que é complicado, mas a gente vamos unir força aqui, em nome de todos os vereadores, que não falei, quem vai levar o mérito, quem vai levar o reconhecimento é para o povo. Presidente, obrigado a todos, quero agradecer a todos que estão assistindo aqui e a todos os nossos amigos que estão assistindo em casa. Deus abençoe cada um de vocês e volte bem para suas casas. Quero cumprimentar as vossas excelências sobre a questão da Protorque. Então, já até o prefeito teve aqui um dia, teve o pessoal que veio também procurar essa casa de lei, ficou do prefeito resolver. Nossa parte nós estamos fazendo, nós estamos cobrando, agora só está dependendo do prefeito, é o pontapé inicial. Vereador Lucas, fazer uso da palavra. Vereador Vanderlan. Vereador Jorge. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os nobres vereadores. Boa noite às pessoas que trabalham aqui nas casas de leis. Boa noite, Murilo. Boa noite ao povo que estão aqui presente. Eu também quero agradecer o Gilberto Ribeiro pela emenda de R$100 mil para esse carro para as crianças, que eu e o Carlão conseguimos. É isso aí. Boa noite a todos. Vereador Mário César Espósito, fazer uso da palavra. Eu só quero agradecer ao Murilo pela compreensão dele e pela explicação que ele deu para nós aí. Parabéns, Murilo, pela tua atitude. Você
é um cara 10. Perdeu o pai tão novinho e saiu um grande homem, esse Murilo. Parabéns, viu, Murilo? Continue assim. E quero avisar também, senhor presidente, que tivemos uma reunião a semana passada, final da semana passada, foi criado o Conselho do Turismo e já foi encaminhado para a secretaria esse conselho, e a qual vai vir muito recurso para o turismo de Saltaré, entendeu? Isso é muito importante para nós também, e estamos lutando para esse asfalto que vai até o Curumim, que nós consigamos mais uma emenda, que já está quase que ganha, da Secretaria da Agricultura, mais 5 quilômetros, a qual nós estamos completando o asfalto que vai para o Curumim, para ele dar a volta para a Serra dos Campeses e vir até a Estrada Lemoa, a Rota do Turismo, que o vereador Zé Nildo é prova disso, que muita gente aos domingos, sábado, junta seus animais e faz as cavalgadas, outros vai de moto, outros fazem um rally naquela estrada. Isso é muito importante para nós, que é um lugar bonito, onde pega toda essa serra aí, e está bem adiantado esse recurso aí. Eu estou muito contente com isso. E também estou à disposição a respeito aí dos estudantes. Agradeço o Jorge, com o Carlão, de conseguir esse carro aí através do deputado Gilberto. É para as crianças do autista, né? A qual vai para Siqueira Campo, isso é muito importante. E estamos aí. Agradeço a todos que estão em casa nos assistindo, e que a Câmara sempre esteve aberta para o povo. A função do vereador é batalhar pelo povo, ajudando o prefeito a administrar e trabalhando para o povo. Também não quero deixar de agradecer ao senhor prefeito pelo empenho que ele vem fazendo, a qual ele pegou a prefeitura com muita dificuldade, e o empenho dele hoje para o município. Parabéns, prefeito Claudeci, com a sua equipe de trabalho. E também agradeço ao secretário da Educação, a qual deu uma explicação essa semana, através da rede social, que ele explicou para o povo que a culpa dessa falta de remédio que está tendo nas farmácias populares não é culpa do prefeito e nem dos vereadores. Eu gostei muito dessa explicação dele, a qual ele deu a culpa do prefeito e dos vereadores, que na realidade não é. É culpa de gestão das farmácias e do governo federal. E no mais, muito obrigado a todos. Vereador João Batista, fazer uso da palavra. Vereador Hélio. Vereador José Nildo. Mais uma vez, senhor presidente, aos nobres colegas, funcionários dessa casa e a todos que estão aqui na Câmara essa noite, o pessoal que está em casa vendo pelas redes sociais, quero agradecer o Murilo, né, que venha sempre essa Casa de Leis, e quero parabenizar o prefeito por esse projeto que foi aprovado hoje, dos R$600 mil, para a aquisição de terreno, ao qual nós, vereadores, temos cobrado do prefeito desde o mandato passado, questão de barracão industrial, questão de correr atrás, para que consigamos mais emprego para o Salto, não levar para Siqueira Campos. A solução que temos hoje é isso, é levar para Siqueira, mas seria importante o povo nosso trabalhar dentro do nosso município, ao qual eu tive reunião, eu e os vereadores da época, o Vanderlan, o vereador Reginaldo, acho que o Carlos, que é o vereador mais antigo aqui, o Mário, a respeito da Minermais, então o Murilo participou, há uma empresa de Itaporanga, o cara tem um interesse em colocar uma empresa aqui em Salto de Itararé. Na época ficou parado na questão de terreno, e é uma modalidade diferente de serviço, não tem a ver com costura,
é um ramo industrial, e da questão dele, hoje é ração para animal de grande porte, mas ele quer implantar a extração do óleo vegetal, da soja, aqui no nosso município. E vai gerar emprego, vai gerar renda, é uma coisa que vai ser embalado esse óleo vegetal aqui no Salto, vai ser, o que não for vendido nacionalmente aqui vai ser exportado com o endereço de Salto Taré. Isso vai gerar renda para o nosso município, que o prefeito pode colocar na saúde, na educação, nas estruturas do município, o qual necessita. Então, parabenizo o Clodeci por esse projeto, o terreno já praticamente está comprado, que vamos trabalhar cada vez mais para melhorar, para conseguir mais emprego para o nosso povo. Eu acho que todos os vereadores aqui têm lida boa com os deputados. Eu sei que aqui, 9 vereadores, geralmente eles têm contato lá com 4, 5 deputados federal, estadual, e vamos conseguir barracão industrial, vamos ver se nós trazemos mais emprego para a nossa cidade. Muito obrigado a todos, obrigado, boa noite a todos. Também quero agradecer mais uma vez o nosso secretário de obras, agradecer o pessoal, a Mara, pelo requerimento, o pessoal que nos está assistindo a gente pelas redes sociais, para ver o esclarecimento do Murilo engenheiro na época da construção da escola, esclareceu para a população, para nós aqui também, e muito bem explicadinho. Muito obrigado, Murilo. Nada havendo mais ser tratado, em nome dos vereadores, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.